Caros alunos, vamos então agora para o segundo assunto do capítulo 5. Vamos falar agora de circuitos comparadores. O que é um circuito comparador? Ele vai comparar dois números e vai dizer, né, dependendo de qual a classe de comparador. Existem seguintes classes de comparador. O comparador de igualdade e o comparador de magnitude, tá? Comparador de igualdade meramente vai verificar se os dois números são iguais. Comparador de magnitude, ele pode dizer para você quem é maior. O número A é maior que o número B, o número B é maior do que o número A. E você pode ter também o comparador tanto de igualdade quanto de magnitude, né? Como o 7485, que é o carro-chefe, componente carro-chefe aqui dessa sessão aqui de comparação, né? Vamos passar rapidinho aqui, mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, um projeto bem simples, assim, faça um circuito que compare dois números A e B de 1 bit, né? Então, você bota aqui, ó, nesse caso aqui, o A igual a B. Então a gente tem 2 bits de entrada, A e B, e vai ter 3 saídas que nós vamos chamar de A igual a B, A maior que B e A menor que B. No caso, tanto aqui quanto aqui, né, nesses dois casos o A é igual ao B. Então o A é igual a B e não é maior nem menor, né? E aí você tem esse caso aqui, onde o B é maior do que A, então você vai ativar a saída A menor que B, e aqui você vai ativar a saída A maior que B. Repare que essas três saídas, elas são mutuamente exclusivas, ou seja, uma e apenas uma delas poderá estar ativada, né? Se você olhar as tabelas verdades, né, ver isso aqui é a negação, que o A igual a B é a negação de uma porta XOR, e o A maior que B e o A menor que B são duas portas AND com uma das entradas invertida. Então isso aqui é meramente o espelho dessa tabela verdade aqui, né? Aqui o livro apresenta também um exercíciozinho, né? Comparar dois números de 2 bits. Então a gente até consegue fazer ainda usando mapa de Carnot. Aqui o A igual a B vai ser sempre a negação do O exclusivo, né? Aqui o mapa de Carnot de A maior que B, aqui o mapa de Carnot de A menor que B. Essas lógicas não dizem muita coisa pra gente não, tá? É meramente um exercício ilustrativo, tá bom? Eu vou, antes de falar para vocês, de mostrar para vocês o 7485, que vai ser nosso carro-chefe, eu vou pedir para vocês abrirem os slides, que eu vou fazer um exercício também, projeto de um comparador usando unidades de cascateamento, assim como nós fizemos com o somador completo, né? Nós fizemos um somador de dois números de n bits, cascateando n somadores de números, de 3 números de 1 bit, né? Um a gente usou para o carry, para o cascateamento, os outros dois. Então eu vou pedir para vocês abrirem os slides então. Bom, agora de volta aqui no slide que eu passei para vocês. Aqui eu tenho um circuito que eu propus aqui, é até proposto num exercício lá no final do capítulo. Eu vou mostrar para vocês que isso também seria possível. Só que aí o cascateamento, a gente precisaria não de 1 bit para cascatear, como a gente fez, né? Carry out, no somador, carry out de um ligando no carry in de outro. A gente precisaria de pelo menos 2 sinais para efetivar esse cascateamento. A gente precisa saber a comparação do estágio anterior, se é maior ou se é menor, né? A maior que B ou A menor que B.
teoricamente falando, a gente no comparador poderia fazer o cascateamento tanto do menos significativo para o mais significativo, como vice-versa, do mais significativo para o menos significativo. No somador, a gente faz do menos significativo para o mais significativo. Essa solução que eu apresento aqui, ela vai ser uma solução de cascateamento do mais significativo para o menos significativo, tá? Então aqui a gente vai ter essas entradas de cascateamento aqui, tá? Desculpa. Essas entradas de cascateamento aqui, A maior que B, aqui esse I é de input mesmo, tá? A maior que B input e A menor que B input. E essa seria a saída de cascateamento. A maior que B output e A menor que B output. Essas entradas, saídas, ligam nas entradas do estágio seguinte. E aqui eu peguei um exemplo de fazer um cascateamento de números de 4 bits, começando do A3 e do B3, terminando no A0 e no B0. Aqui vai no A2 e B2, depois o estágio seguinte A1 e B1. Como é que funcionaria esse cascateamento aqui? Tá? Ele tem aquele mesmo problema do somador, né? Tempo de resposta é cumulativo. Então, se você tem ΔT aqui, o cascateamento depois de N estágios é N ΔT, tá? Então, veja bem, eu estou um determinado estágio aqui, o mais significativo, A3 e B3. Você concorda comigo, se um for maior do que o outro, numa comparação sem sinal, se um for maior do que o outro, vai matar a comparação de todo número? Por exemplo, se o A3 é maior do que o B3, né? O A3 é maior do que o B3, ou seja, o A3 é 1 e o B3 é 0, eu vou... Aqui eu botei 0 e 0 nas entradas de cascateamento. Supondo que se tivesse um estágio anterior, A4 e B4, você tem que simular uma igualdade, tá? Se o A4 fosse maior do que o B4 no estágio anterior, aí já teria matado a comparação, né? Mas não, esse aqui é o caso, eles entram no 0, tá? Então esse 0 ativa essas duas portas AND aqui e deixa a comparação só para o A3 e o B3. A3 igual a 1, B3 igual a 0. 1. Opa! Se... Caramba, tem alguma coisa errada aqui. Peraí. Não, não tem nada errado não. É que essas portas aqui são portas OR, tá? Elas são portas OR. Elas foram desenhadas aqui pelo Teorema de De Morgan meramente por uma facilidade do desenho aqui, do desenhar, tá? Então isso aqui é uma porta OR, tá? Então olha só, se o A3 é 1, B3 é 0, então isso vai amarrar, já que isso aqui é uma porta OR, a saída A3 maior do que o B3, né? E a mesma coisa aqui, se o B3 igual a 1 e o A3 igual a 0, vai amarrar a saída A3 menor do que A menor que B, tá? Então vamos raciocinar agora um segundo estágio. Como é que eu poderia raciocinar no segundo estágio? Ora, se a comparação do meu estágio anterior, essa aqui, ó, ela já deu que A maior do que B ou que A menor do que B, eu já vou amarrar a saída. Se aqui o A já é menor do que B, isso aqui é uma porta OR, vai, pelo OR, já vai dar A menor que B daí em diante, tá? E como é que funcionaria? Essas portas aqui só teriam propósito se tanto A maior que B quanto A menor que B do estágio anterior ainda estivessem mostrando uma igualdade, ou seja, ambos em 0, né? Aí nesse caso aqui, né, com esse cara em 0, aqui ó, esse cara em 0 e esse cara aqui em 0 também, aí sim quem vai mandar nessa comparação são essas portas aqui, ok?
Então, qual é a ideia do cascateamento? O primeiro estágio onde houver desigualdade vai ser o estágio absorvedor. Se aqui o A3 é diferente do B3, esse estágio já vai amarrar ambas as saídas. E aí o resto não vai afetar. A saída do primeiro estágio vai se propagar até o estágio menos significativo, onde você vai tirar a saída geral. Ok? E esses estágios, essas portas de comparação aqui só vão ter valor caso as comparações dos estágios anteriores não tenham absorvido a resposta. E aí, a primeira que bater diferente vai absorver as suas respostas aqui. Ok? Então, isso aqui é um comparador de hardware, digamos assim, otimizado, mas é o que eu falei. Tem um processador de alto desempenho, if I menor que J, I e J são de 64 bits. Você não pode botar 64 estágios desse em cascata, porque os atrasos são cumulativos, vai dar 64 ΔT. Tá ok? Não serve para você. Mas é interessante você entender aqui essa lógica aqui, tá? Porque entendendo essa lógica aqui você tá bem. Pode escrever. Tá bom? Vou voltar agora pro livro. Voltando aqui pro livro. Voltando aqui, agora eu vou apresentar para vocês o 7485. O 7485 eu vou apresentar direto aqui na pinagem dele aqui. O 7485 é um comparador de 4 bits, né? Então ele é um comparador unsigned, compara os números A com B. Aqui nessa pinagem aqui aparece só o número do pino, né? Ele tem 16 pinos, o mais à esquerda abaixo é o terra, o mais à direita acima, pino 8 é o terra, o pino 16 é o VCC, tá? Dois números de 4 bits, A e B, e as saídas deles são A menor que B, A igual a B e A maior que B. Tem a saída de igualdade também. Uma das três e somente uma das três estará em 1, tá? As outras duas estarão zeradas. E você tem não duas entradas de cascateamento, mas 3. Mas que tem uma dependência entre elas, né? Mutuamente exclusivas. Tá ok? Vamos aqui um exercício aqui de como cascatear, né? Aqui que eu falei para vocês, aqui uma lógica paralela, tipo aquela do 7483. Se quiser parar, tentar entender aqui, eu nunca parei para tentar entender como é que ele montou essa lógica aqui. O importante é saber usar o componente, você pode ter certeza disso, tá? Mas aqui a lógica que tem dentro de um 7485, tá ok? Aí tem aqui um exercício aqui, ó. Como cascatear dois 7485, entendeu? Cascatear dois 7485. Você vai ligar o estágio menos significativo para o mais significativo. E a saída é no mais significativo, tá? Então, aqui a comparação aqui é no mais significativo. Aqui amarra o resultado. É um pouquinho diferente em relação àquele exercício que a gente fez, tá? E você coloca no estágio menos significativo, bota uma simulação de igualdade. Então, 0, 1, 0. Você diz que no estágio anterior era igual, tá? Aqui, maior, amarrou a saída, tá? Então é um pouquinho diferente daquele comparador de 1 bit que a gente fez no exercício ali, tá ok? Aqui a comparação aqui, o estágio mais significativo é o que manda, tá? Então o A4 ao A7, compara com o B4 ao B7. A resposta aqui, já dando, ele não vai nem usar esse cara aqui para nada, tá? Essas entradas de cascateamento não usa para nada aqui. Só vai usar
se houver a igualdade entre os números que entram no A e B aqui. Aí ele passa a comparação do estágio anterior. Por isso que no menos significativo tem que ter 0, 1, 0 aqui também, tá ok? Antes da gente passar para o próximo vídeo, eu vou rapidamente falar para vocês de um outro comparador, 74688, que é só um comparador de igualdade. Ele compara dois números de 8 bits, do P e Q, P7 a P0. Só diz se é igual ou diferente, tá? Se vocês olharem na pinagem dele aqui, né, ele tem uma saída em nível baixo. Tem essa bolinha. O que significa essa bolinha aqui? Significa que a saída vai dizer que os dois números são iguais se ela tiver em nível baixo aqui. Se tiver 0 aqui, vai dizer que eles são iguais. Se tiver em 1, é porque eles são diferentes. E eu vou apresentar para vocês também o conceito de habilitador, esse G. Para que isso funcione como um comparador, como tem uma bolinha aqui, você precisa entrar com G igual a 0. Tá? Se você entrar com G igual a 1 aqui, ele não vai comparar e vai dizer que eles são diferentes. Tá? O habilitador é uma exigência, você exige nível baixo para ele funcionar, senão ele desabilita a comparação. Ok? E para fechar aqui, a gente tem um outro exercício aqui, um exercício resolvido 521, tá? Como fazer um comparador de igualdade usando N portas XOR e uma porta NOR de N bits. Comparador de igualdade. Fácil, né? Para comparar igualdade entre os dois, você compara bit a bit, usa portas XOR, né? Então, para ser igual, todas as comparações tem que dar o quê? Tem que dar 1 aqui, né? Comparação, desculpa, tem que dar 0, né? 1 ou exclusivo 1 dá 0, 0 ou exclusivo 0 dá 0. Se um XOR desse der 1, um XOR der 1, né, o NOR vai fazer o quê? Vai jogar a saída para 1, para 0. Tá? Então todas as entradas tem que ser 1 para a saída ser 0. Todos os XOR tem que dar 0 aqui de resposta. Tá? Para que a saída A igual a B seja 1, ou seja, os dois números sejam iguais. Tá bom? Eu vou fechar esse vídeo aqui e eu vou pedir para vocês abrirem os slides na continuação do próximo vídeo.